Rádio Católica de Osasco, lançando a semente do Evangelho. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Esta foi uma dica da Rádio Católica de Osasco. Amigos, ouvintes, irmãos, espectadores também das nossas redes sociais, queria convidar a cada um de vocês para um momento muito especial durante o dia, que é a escuta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ilumina o nosso dia, traz sabedoria, faz com que a gente tenha um sentido de viver. E é isso que nós aprendemos a cada dia com o Evangelho, especialmente na voz do pastor, que nós temos na nossa Rádio Católica todos os dias às 9 da manhã, à 1 da tarde e também às 7 da noite. Em cada um desses horários você pode encontrar Deus mesmo que fala através do Evangelho. E também o pastor Dom João Bosco, o bispo da Diocese de Osasco, que fala a cada um dos nossos diocesanos, trazendo essa mensagem de Deus para junto da nossa vida. Que Deus ilumine e guarde a cada um dos nossos ouvintes e espectadores. Na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, seminarista Vinícius Soares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, você que nos acompanha através da Rádio Católica de Osasco, nesta terça-feira. Toda terça-feira, dia dedicado pela Santa Igreja, devoção aos Santos Anjos. Então desejo do fundo do coração que os Santos Anjos de Deus acampem ao redor da tua casa, da tua família, neste dia que o Senhor nos concede iniciar em sua santa presença. Participe conosco, entre aí pelas redes sociais da Rádio Católica de nossa Diocese. Como vocês já bem conhecem, temos o nosso WhatsApp, DDD 11 94005 3900. Mande lá o seu WhatsApp, sua mensagem, o seu áudio, DDD 11 94005 3900. Temos também aqui o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Católica de Osasco, e por fim o Instagram, @Rádio Católica de Osasco. Que alegria estarmos juntos, que alegria estarmos reunidos em mais um programa Eu Creio, Nós Cremos, conhecendo a doutrina da nossa Santa Igreja, conhecendo melhor a nossa fé. Muitas vezes nós católicos pecamos por não conhecer a fé que nós professamos. Um dos grandes santos doutores da Igreja dizia: creio para entender e entendo para crer. Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E enquanto católicos confirmados na fé, nós devemos amar a doutrina que nós professamos. Quanto mais nós amamos, mais nós conseguimos trazer isso para a nossa vida. Que alegria! É sempre uma alegria podermos estar juntos e poder dizer: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor do Senhor que nos une, o amor de Cristo que nos toca, que nos chama, o amor de Cristo que nos faz igreja. Hoje nós aqui estamos no nosso programa catequético, e é este o intuito do programa Eu Creio, Nós Cremos, é ser um programa catequético e doutrinário, a fim de que, sendo esse canal de doutrina para todos aqueles que nos acompanham em nossa Rádio Católica, seja também uma forma de que todos, acompanhando aquilo que creem, possam trazer isso para a sua própria vida, para a sua própria experiência com Deus. O próprio apóstolo Paulo dizia: quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança. No começo da nossa própria experiência de Deus, somos tocados pelo seu amor, esse amor que nos chama para águas mais profundas. E quanto mais nós crescemos na experiência com Deus, mais a nossa fé deve ser aprimorada. E é isso que eu quero te convidar agora, com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, para que nós possamos fazer desse momento catequético um momento de aprofundamento e conhecimento melhor e maior da nossa fé. Vamos pedir então a ação do Espírito de Deus. Hoje, no programa Eu Creio, Nós Cremos, trataremos a respeito da nossa igreja. O que é que nos faz a igreja? O que é a igreja de Cristo? O que significa ser igreja e crer em igreja?
falar de igreja é impossível sem antes falar do Espírito de Deus. E por isso que no credo, crer na Igreja Católica está imediatamente pós-posto ao credo no Espírito Santo. A cada domingo, quando nós vamos rezar o Santo Terço, nós sempre dizemos: creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. E é a assistência dele que nós vamos pedir agora. Pedir o Espírito de Deus, alma da igreja, ele quem conduz a igreja, pedir que ele venha em nosso pronto auxílio agora. Aí de onde você está, pare um pouquinho, pare um minutinho e supliquemos a ação do Espírito de Deus. Ainda é período da manhã, estamos começando mais um dia. Nenhum dia se começa sem que o bom católico peça a assistência e o pronto auxílio do Espírito de Deus, o Espírito Paráclito. Que ele venha em nosso auxílio nesse momento, que ele venha em nosso pronto socorro agora. Ele que faz a Igreja de Cristo crescer e que nos congrega como esse corpo místico do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a bem realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Divulgando novamente aí os contatos, faça a sua interação, interaja conosco aqui no programa Eu Creio, Nós Cremos. Nosso Facebook, Rádio Católica de Osasco, também o nosso Instagram, @Rádio Católica de Osasco, coloca aí na busca do Instagram, e o nosso WhatsApp, mande o seu áudio com as suas dúvidas, com seus questionamentos ao longo do programa, tratando-se de um programa catequético. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum esclarecimento, mande o seu áudio aí no nosso WhatsApp, DDD 11 94005 3900, DDD 11 94005 3900. Rafael me ajuda aqui a lembrar dos números, a lembrar das redes sociais, caso a nossa memória falhe. Sempre o Espírito de Deus vem em nosso auxílio através também dos nossos irmãos. Mande aí o seu áudio, se surgir qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer questionamento, mande aí pra gente então, que nós vamos, na medida do possível, estar respondendo às dúvidas de vocês. Meus queridos irmãos, queridos ouvintes que nos acompanham, vamos tratar hoje a respeito da igreja. O que é a Igreja de Cristo? Quem é a Igreja de Cristo? Nós vivemos num tempo onde, segundo um dos maiores e mais brilhantes cardeais da nossa atualidade, o cardeal José Tolentino Mendonça, esse cardeal pregou, ainda antes de ser ordenado bispo, ele pregou um retiro para o Santo Padre, o Papa, e para a Cúria Romana. Um retiro quaresmal. E dentro desse retiro quaresmal, o cardeal Tolentino Mendonça depois publicou um livro chamado Elogio da Sede. Ele diz nesse livro, nesse ensaio, fruto desse retiro, que atualmente a missão da igreja e a nossa missão enquanto católicos é a de recolocar no coração das pessoas a sede de Deus. Por vezes nós escutamos, em não raros meios de comunicação, aquela história de que Cristo anunciou o reino e o que nós conseguimos responder para ele foi a igreja, como se Cristo não quisesse igreja. Então isso é um erro, isso é mentira de se dizer. Cristo quis a igreja assim, e a prova de que ele quis a igreja foi a de que ele constituiu discípulos para continuarem a sua missão. A cada domingo, quando nós rezamos o credo, que é a profissão, o símbolo da nossa fé, nós sempre professamos: creio na igreja. Em latim, credo in ecclesiam, eu não creio sozinho. A fé sempre me liga a um corpo, a fé sempre me liga a uma comunidade. O fato de professar a fé me liga a Deus Nosso Senhor, e ligando-me a Deus Nosso Senhor, liga-me necessariamente ao seu corpo, que é a igreja. Nós vamos tratar justamente disso hoje. O que é a igreja?
Quais são os atributos dela? Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. O que nos faz católicos, o que nos faz membros, filhos desta mãe. Afinal de contas, a Igreja é mãe e mestra da verdade. No hino oficial, nacional da nossa igreja, é interessante a gente saber disso, né? Se o Brasil tem um hino oficial, nosso hino nacional brasileiro, a igreja também tem o dela, o chamado hino pontifício. O hino pontifício, além de ser o hino do Estado, da Cidade do Vaticano, é aquele que é o nosso canto, né, nacional, por assim dizer. E esse canto diz: a igreja é mãe e mestra da verdade, o que nos faz filhos dela. Como eu dizia agora há pouco, Cristo quis, Cristo desejou a igreja, e é por isso que ele fez discípulos. Tudo que nós hoje em dia, na atualidade, professamos de igreja, como igreja, sobre a igreja, além de estar no catecismo da Igreja Católica, fruto da tradição, está resumido, concatenado em um documento chamado Lumen Gentium, Luz dos Povos. Na nossa igreja, nós temos 3 fontes de fé, algo que vai ser tema de uma outra catequese. Para que algo seja credível, seja digno de fé, deve estar baseado em 3 fontes. A Sagrada Escritura, a fonte primacial de fé, a Sagrada Tradição, aquilo que a igreja tem no seu patrimônio, e o Sagrado Magistério, aquilo que é ensinado pelos sagrados pastores da Santa Igreja de Deus. Dentro do magistério da igreja e da sua tradição, nós temos então os documentos que são fruto do próprio desenvolvimento da tradição da igreja e do Sagrado Magistério. Há uma diversidade longa de documentos. Existem encíclicas quando o Papa quer tratar algum tema de fé, existem motu próprio quando o Papa quer tratar sobre alguma questão individual, e existem as constituições, que são os documentos mais sérios e mais sagrados por tratarem-se acerca de matéria dogmática. O que é um dogma? Matéria de fé, aquilo que é necessário para a salvação. O documento que fala atualmente sobre a igreja, o maior resumo teológico, sistemático que nós temos atualmente sobre a Santa Igreja de Deus, ele é fruto do Concílio Vaticano II, uma grande reunião do Papa com bispos de todo mundo que aconteceu de 62 a 65. Começou com o Papa São João XXIII, no dia 11 de outubro de 62, e foi concluído sob o pontificado do Papa São Paulo VI, a 8 de dezembro de 65. A missão do Vaticano II era de trazer uma atualização na forma de anunciar Cristo, verdade única e eterna. A igreja se preocupou. Como é que nós vamos anunciar essa verdade de uma maneira que vá ao encontro das pessoas hoje? A preocupação do Papa João XXIII foi a de justamente abrir as janelas da igreja para que o frescor do Espírito de Deus pudesse entrar. E dentre diversos temas que o Vaticano II se pronunciou, um dos foi a igreja. E tratando do mistério da igreja em si, publicou-se então uma constituição chamada Lumen Gentium, Luz das Nações. E essa constituição resume toda a vasta e riquíssima tradição da igreja a respeito desse tema, da igreja em si mesma, da igreja no seu próprio mistério enquanto constituída por Cristo. 2 são os documentos do Vaticano II sobre a igreja. A Lumen Gentium, que vai falar dela enquanto ela mesma, o mistério da igreja, e a Gaudium et Spes, alegria e esperança, tratando da relação da igreja com o mundo e com a sociedade. Se você quiser se aprofundar, eu deixo aí para você. Pegue esse documento que vale a pena. Isso para catequista, para ministro, para todo mundo que é católico batizado. Pegue aí esse documento. Chama-se Luz dos Povos. Lumen Gentium. Lumen Gentium. Depois a nossa Rádio Católica vai colocar aqui nos comentários para você o nome e o link já do documento para que você possa então fazer a leitura dele. Vale muito a pena. E nesse documento, por que eu estou citando tanto ele? Por que eu gosto tanto de citar esses documentos? Para que nós percebamos que a fé da igreja não começa ao acaso, não caminha no acaso e não vai para o acaso. Ela tem um começo, ela tem um princípio, ela tem um fim enquanto finalidade. Na noite do sábado de Aleluia, quando o padre vai confeccionar o Círio Pascal,
ele reza uma oração que diz o seguinte: Cristo ontem, hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Nós, enquanto igreja, tivemos um princípio no Senhor e caminhamos neste mundo para Ele. O que é que esse documento que eu citei aqui exaustivamente diz para cada um de nós? E é por ele que eu quero começar a falar da igreja. A Lumen Gentium ensina que a missão da igreja é a de continuar no mundo a obra de Cristo Jesus. Por que a igreja existe? E por que ela está no mundo? Para que no mundo ela continue a missão do Senhor Jesus. E a missão do Senhor Jesus Cristo é a missão redentora, é a missão salvadora. Cristo Jesus se encarnou, se fez igual nós, né? É igual a nós em tudo, exceto no pecado. Cristo foi até tentado e venceu cada uma das tentações pela palavra do Senhor. Cristo Jesus se encarna para revelar Deus que é amor e para nos levar à plena comunhão com Ele. E essa comunhão, esse amor do Senhor por nós é tão puro e tão concreto que passou pela cruz, manifestação máxima do amor de Deus por cada um de nós. A igreja existe no mundo para quê? Para continuar a missão de Cristo. E enquanto ela continuar a missão de Cristo, ela está sendo fiel a Ele. A missão dela não é caminhar por este ou por aquele viés. A missão dela é continuar o caminho de Cristo. É por isso que a igreja existe no mundo, para que ela continue a missão do Senhor Jesus e seja fiel a Ele. O próprio Concílio Vaticano II vai dizer isso. Ela existe no mundo para ser sinal, sacramento de Cristo Jesus. O que é um sacramento e por que a igreja é sacramento? A igreja é sacramento enquanto sinal vivo, concreto da presença de Cristo. Caminha aqui nesse mundo com os olhos para o céu. E é essa a missão dela. Continuando a missão de Cristo, levar o povo ao céu. Como é profunda, como é bonita a missão da nossa igreja. Mas para não cansá-los, porque eu sei que é muita informação até agora, deixe aí, mande aí sua interação, mande as suas sugestões, o que vocês estão achando aí do nosso programa. Comente para nós aí de onde você fala, deixa o seu nome, sua paróquia, sua região pastoral. Se você for de fora da nossa diocese, deixa aí também pra gente sua cidade. Nós sempre temos a participação de pessoas de outros estados, de outras dioceses. É sempre uma alegria para nós poder acolher a cada um de vocês. Meus queridos irmãos, sendo Igreja de Cristo, nós somos a igreja que professa a alegria do Evangelho. Vamos então, enquanto a gente se prepara para dar continuidade à nossa catequese, enquanto a gente recebe aqui os questionamentos, as dúvidas de vocês, vamos escutar uma canção, vamos escutar uma música, enquanto isso, nesse meio tempo, vá mandando aí para nós suas sugestões, seus esclarecimentos. Estamos de volta com o programa Eu Creio, Nós Cremos, na Rádio Católica de Osasco. Interaja conosco, não esqueça de enviar para nós o seu áudio no nosso WhatsApp ou seu texto, DDD 11 94005 3900. 11 94005 3900. Também o facebook.com/Rádio Católica de Osasco e o nosso Instagram, @Rádio Católica de Osasco. Tratando hoje sobre o tema da igreja. O que é que nos faz ser igreja? Quem é a Santa Igreja de Deus? Que tema bonito e bastante propício para os nossos tempos. Para tempos às vezes tão difíceis, em que a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade da doutrina precisa ser anunciada com vigor. Nosso povo tem sede da sã doutrina, do alimento sólido. Nós somos a Igreja de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica apresenta um pequeno resumo sobre a fé cristã, apresenta-nos um pequeno resumo do que é a Santa Igreja. Citei agora há pouco a Lumen Gentium. E toda a seção do Catecismo que vai tratar sobre a Igreja Católica pega muitas citações desse documento que eu citei para vocês agora há pouco, a Lumen Gentium. A palavra igreja, meus queridos, vem do grego eklesia, que significa convocação.
O que significa a igreja? Quem é a igreja? O Concílio Vaticano II define a igreja como sendo o povo de Deus. Quem é a igreja? Povo de Deus. Todos os batizados, todos aqueles que são batizados, são a igreja de Cristo. Tem até aquele canto antigo, aquela musiquinha antiga que diz: eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. De fato, todos nós, onde quer que estejamos sendo batizados, onde existe um batizado, aí existe a totalidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o novo povo de Deus, como assim definiu o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, antes de ser eleito ao sumo pontificado. Somos esse novo povo de Deus. Povo de Deus, Assembleia dos Batizados, todos nós formamos a Igreja de Cristo. Esta igreja que se constitui, foi constituída pelo Senhor como sociedade hierárquica, visivelmente constituída. Presente aqui no mundo e peregrina aqui no mundo, a igreja caminha para Jerusalém do Alto. É por isso que o Concílio de Trento vai trabalhar exaustivamente a igreja militante, a igreja peregrina, que se une à igreja triunfante e à igreja padecente. Nós, militando e caminhando aqui nesse mundo, professando a fé em Jesus Cristo, caminhamos em direção a Jerusalém do Alto, a igreja triunfante, onde os santos de Deus, a Virgem Maria, já nos aguardam e nos esperam, também em comunhão com a igreja padecente, a igreja do purgatório, que é outro tema que nós vamos tratar mais adiante, um tema bastante interessante. Nós somos a igreja. Todos os batizados formam a igreja, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Apesar de termos uma hierarquia, como eu disse, quem é a igreja? Uma sociedade hierarquicamente constituída. Na igreja existe divisão de poderes, existe divisão de ministérios e de funções. Se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos o corpo do Senhor, nesse corpo nem todos os membros são iguais. Cada membro tem a sua função, porém, todos os membros estão ligados pelo Espírito de Deus. Assim Paulo já vai falar. A uns é dado um dom, para outros é dado outro. Agora, quem faz tudo acontecer é o próprio Espírito de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus trabalhou isso exaustivamente na sua doutrina. Ela é doutora da igreja, nos seus ensinamentos. Santa Teresinha falava, no corpo do Senhor, os membros nunca são iguais. Dentro da totalidade do povo de Deus, nós somos iguais na dignidade de filhos e filhas do Senhor, mas não iguais na missão que exercemos na igreja. Todos somos chamados por Cristo, na igreja do Senhor, a sermos santos. E é o primeiro chamado que o batismo nos faz, a vivermos a santidade. Dentro de nós é plantado o germe da santidade, o Espírito de Deus. É Ele quem nos faz ser santos como o nosso Pai Celeste é santo. Agora, na igreja, existe essa hierarquia nos ministérios, nas funções, naquilo que é exercido. Os batizados todos formam a igreja de Cristo. Agora, cada qual na função, no ministério ao qual Deus Nosso Senhor lhe chamou. Do Papa, a última criancinha que acabou de ser batizada, todos são povo de Deus. Inclusive, é tradição que o Papa, quando vai assinar um documento, ele assine fulano de tal, Francisco, bispo, servo dos servos de Deus. Né? Todos nós somos o povo santo de Deus, povo eleito pelo Senhor. A igreja tem as suas raízes lá no Antigo Testamento. Quando, dentre todos os povos da terra, o Senhor escolhe um povo para ele. A partir do Senhor Jesus Cristo, a partir dessa prefiguração que existiu aí no Antigo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo convoca o novo povo de Deus. Com a sua paixão, morte e ressurreição, Cristo então institui esse novo povo de Deus. Se antes o povo de Deus era um só, separado, ele amplia a universalidade da sua igreja. Prefigurada no Antigo Testamento, a igreja é fundada, estabelecida, edificada pelas palavras e pelas ações de Cristo. Tudo isso eu falei até agora para a gente entender que a natureza da nossa igreja é divina.
Não existe nada meramente humano na igreja, porque senão, meus queridos, ela já tinha se acabado em 2000 anos. A irmã Miriam Collin compôs um canto, antes aqui de eu chamar nossas dúvidas, nossas perguntas. A irmã Miriam Collin, ela compôs um canto que a gente gosta muito de cantar nas crismas, que ele fala assim: feita de homens, a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. De fato, é o Espírito do Senhor quem conduz a nossa igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é uma instituição divina, feita de homens que caminham aqui para o reino dos céus. Mande para nós as suas dúvidas, mande para nós os seus questionamentos. Se surgiu alguma dúvida até agora, e com relação a esse tema é muito comum que exista uma porção de dúvidas. Você pode mandar através do nosso WhatsApp, DDD 11 94005 3900. 11 94005 3900. Deixe aí nos comentários. Se nós não pudermos responder hoje, com certeza no próximo programa nós estaremos selecionando para começar nossa próxima catequese, retomando então a partir das dúvidas que vocês deixarem hoje. A Santa Igreja de Deus. Nós falamos no credo: creio em igreja, credo em eclésia, creio como igreja. O fato de eu crer me liga não somente a Deus, mas me liga a uma comunidade. Quando eu creio e sou batizado, passo a integrar o corpo de Cristo, o corpo místico do Senhor. O Papa Pio XII escreveu um documento chamado Mystici Corporis, corpo místico. Quando nós entramos nas nossas igrejas, talvez você pense agora na sua paróquia. Olhe bem para o edifício da tua paróquia. O edifício da tua paróquia, o edifício da tua igreja, os nossos templos, eles são feitos de tijolos. Um tijolinho em cima do outro, que se eleva até chegar ao céu. E o que é mais bonito na história da arquitetura da nossa igreja, os nossos edifícios refletem a nossa fé. Aliás, tudo reflete a nossa fé. Aquilo que nós cremos, nós traduzimos. As nossas igrejas, todas elas apontam para o céu. Aquelas igrejas mais antigas sempre tem uma casinha ligada a uma torre. A igreja na terra que se une a Cristo para ser elevada ao céu. Assim como as nossas igrejas, templo, são feitas todas elas de tijolinhos para chegar até o céu, olhando para cada uma delas, nós temos que ter a noção e a certeza daquilo que espiritualmente nós somos. Nós somos pedras vivas, vai dizer São Pedro Apóstolo. Nós somos essas pedras vivas, esses tijolos que um em cima do outro nos organizamos e nos constituímos como pedras vivas escolhidas para formar um edifício espiritual. As nossas igrejas, templo, edifício, elas são imagem daquilo que nós somos espiritualmente. Uns unidos aos outros, somos a igreja de Cristo, conduzida pelo seu Espírito, que caminha rumo a Jerusalém do Alto. As nossas igrejas, todas elas são imagem dessa Jerusalém do Alto. Unidos uns aos outros pelo Espírito de Cristo, nós somos a igreja viva, o templo vivo, esses edifícios espirituais. Eu gosto muito de lembrar de Santa Teresa de Ávila, tratando hoje sobre a igreja. Nós somos igreja viva, nós somos igreja peregrina, nós somos morada da Santíssima Trindade. O prefácio, quando a gente vai rezar a missa, né? Depois do ofertório, o padre sempre dá início àquele diálogo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. E ele começa uma oração chamada prefácio. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Um dos prefácios rezados nos domingos do tempo comum, de número 8, chama-se A Igreja Reunida pela Unidade da Trindade. Nesse prefácio, a igreja diz: vossa igreja, dirigindo-se ao Pai, vossa igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo místico de Cristo e o templo vivo da vossa sabedoria. Visivelmente constituída no mundo, a igreja continua a missão do Senhor Jesus, anunciando o seu reino que já se faz presente aqui na terra. E quando é que o reino de Cristo se faz presente? Quando a igreja salva pelo poder e pela missão dele. E quais são as formas de salvação? Quais são os canais de salvação que Cristo deu à igreja?
tema de outra catequese nossa, são os sacramentos. Através dos 7 sacramentos, a igreja continua salvando. Antes de nós, então, entrarmos naquilo que é próprio, nas 4 características próprias da nossa igreja, já falando que nós somos a Igreja de Cristo, vamos escutar aí mais uma canção, enquanto vocês vão interagindo conosco. Deixa aí a sua dúvida, deixa aí o seu contato, deixa aí o seu nome, sua paróquia, para que nós saibamos, né, já que eu falei agora da igreja edifício enquanto imagem daquilo que nós somos espiritualmente, deixa no comentário aí uma foto da tua paróquia, daquilo que você bate o olho nela, olhando para o céu, para que você sempre que entrar na igreja, lembre-se que você também é uma pedra viva, que você ali é um edifício espiritual e que o Espírito Santo mora, a Trindade Santa mora, primeiramente dentro de nós. Deixa aí teu comentário, vamos escutar a nossa canção e daqui a pouco nós voltamos falando sobre as características da Santa Igreja. Estamos de volta, terceiro bloco do nosso programa Eu Creio, Nós Cremos, tratando no dia de hoje, nesta terça-feira, nesta manhã que o Senhor nos concede para professarmos e vivermos o seu amor, tratando sobre a Santa Igreja, sobre a Igreja de Cristo Jesus. Curta, comente, mande seu coraçãozinho aí, suba os corações, já que a gente falou agora há pouco de corações ao alto, então mande aí os seus corações, faça subir os coraçõezinhos, dando aí o seu amei no nosso programa, compartilhe, mande para alguém que você saiba que esteja precisando, alguém que tenha dúvidas. É muito comum que nós tenhamos amigos, familiares que estejam na igreja, mas que tenham muitas dúvidas, dúvidas sérias, dúvidas delicadas, o que não é pecado e o que não é problema algum. É sempre tempo da gente conhecer. Não importa se nós entramos na igreja ontem, hoje, se vamos entrar amanhã, os santos evangelhos já falam que a todos os trabalhadores, independentemente da hora, o Senhor dá a mesma paga. Então mande para alguém que você saiba que esteja precisando, mande a sua dúvida, mande aí suas sugestões, suas colaborações, nosso WhatsApp 11 940 05 3900, também nos comentários aqui no Facebook, no nosso Instagram. Participe, fique aí conosco. O Catecismo da Santa Igreja Católica, meus queridos irmãos, continuando aqui um pouquinho a nossa catequese, coloca 4 características próprias, oficiais, que constituem a nossa igreja. O Concílio de Trento vai dizer aqui com este, eu estou usando também o Catecismo da Igreja, só para vocês terem noção, terem ideia, aqui é o Catecismo da Igreja Católica, ele sempre vai nos acompanhar, tá bem? Semanalmente, você que queira acompanhar o nosso programa, acompanhar as catequeses conosco, toda semana nós estaremos usando aqui o Catecismo da Igreja Católica. Além dele, eu trouxe aqui também o Catecismo Romano do Concílio de Trento, bem bastante rico. E o Catecismo de Trento vai dizer: outros nomes também se dão à Santa Igreja. O nome de Esposa de Cristo, Rebanho das Ovelhas de Cristo, Corpo de Cristo. Na verdade, é bonito a gente chamar a igreja de Esposa de Cristo. Até na festa da Sagrada Família de Nazaré, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Uma leitura muito proclamada nos casamentos, nos matrimônios. É como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, assim também os maridos são chamados a amar as esposas. Viu, esposas? Vocês que estão aí nos acompanhando, digam isso aos seus maridos. Eles devem amá-las como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Tudo na nossa fé. Não é teoria, tudo tem uma aplicação prática na nossa vida, e é essa a nossa preocupação aqui com o nosso programa, que todos nós conheçamos a nossa fé e consigamos aplicá-la de maneira muito prática na nossa vida, tem incidência na nossa própria vida. Bom, a igreja é una, santa, católica e apostólica. São as chamadas 4 notas da igreja, as 4 características essenciais da Santa Igreja de Deus. Quem definiu? Foi até uma pergunta que já nos foi enviada aqui. Quem disse que a igreja é una, santa, católica e apostólica? De onde é que surgiu,
Essa pergunta foi feita pela Lúcia. Quem é que disse que a igreja é una, santa, católica e apostólica? Quem definiu isso? Em que momento da história da igreja foi comunicado? O primeiro que citou a Santa Igreja como sendo una, santa, católica e apostólica foi Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio é um dos chamados padres da igreja. Nas próximas catequeses, nós vamos trabalhar juntos, sempre juntos, vamos trabalhar juntos. Muitas vezes vocês vão me ver citar os padres da igreja. Quem foram eles? Foram homens santos, na sua maioria, que deram para a nossa fé o substrato lógico que ela tem. São homens que viveram em momentos muito difíceis da história da igreja, em que a fé o tempo todo era massacrada, era atacada e atacada mesmo, sem dó nem piedade. Duvidavam da veracidade da nossa fé, duvidavam da consistência, e muitos ainda falam hoje que as coisas que nós cremos, que nós ensinamos, são fábulas, são histórias para boi dormir. Não é nada disso. Os padres da igreja, homens, filósofos, teólogos, deram para a nossa fé toda a lógica, a argumentação, o substrato físico, o sumo para a nossa fé, a sistematização, como vai dizer na teologia. São os 4 primeiros séculos aí de história da igreja. Esse foi a chamada época da patrística. Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São Clemente de Alexandria e o próprio Santo Inácio de Antioquia. Só para citar alguns dos padres da igreja. E Santo Inácio de Antioquia, numa das suas cartas, define a Santa Igreja como sendo una, santa, católica e apostólica. O Concílio de Nicéia, em 325, já vai citar a catolicidade da igreja. E o Concílio de Constantinopla, em 381, desses 2 concílios, brota aquele credo bonito, profundo, que nós costumamos rezá-lo nas solenidades maiores, o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Muita gente não sabe dele. Procure aí, no seu celular, baixa aí o Católico Orante. Procure decorar, saber também, decorar e viver. O Credo Niceno-Constantinopolitano, aquele credo bonito, começa: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa profunda elaboração teológica é fruto de 2 concílios, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, que foram justamente reunião desses bispos, desses teólogos nos primeiros séculos da igreja, onde a fé era muito atacada. E deram esse substrato, disseram que Cristo é Deus e homem verdadeiro, só que isso é tema para outra catequese. E aí é fruto do credo. No credo nós rezamos como matéria de fé: a igreja é una, santa, católica e apostólica. Por que a igreja não é romana? Porque ser romana não é nota essencial dela. Por que a igreja é romana? Porque em Roma foi que Pedro, a rocha sobre a qual Cristo edificou a sua igreja, lá que ele derramou o seu sangue. Agora, podia não ser Roma? Podia não ser Roma. Podia ser outra cidade. Podia ser Aparecida, podia ser Carapicuíba, lá de onde eu venho, podia ser Osasco, mas não, foi Roma. A Divina Providência escolhe Roma. Então, ser romana nos liga justamente à figura de São Pedro e à entrega que ele fez a Cristo. Por que a igreja é una? A igreja é una por causa da sua fonte. A igreja é a imagem da comunhão da Santíssima Trindade. E a Trindade é a imagem de unidade perfeita. Comunhão de 3 pessoas que são amor. 3 pessoas que são um único Deus. Iguais na divindade, iguais na natureza, iguais na essência. A igreja, enquanto imagem da Trindade no mundo, reunida pela unidade da Trindade, a igreja é para o mundo o corpo místico de Cristo. A igreja é una na sua fé. A igreja é una na sua alma, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Ela é una por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim, que habita em vocês, plenifica e rege toda a igreja. E é ele quem nos faz um só corpo e um só espírito. É próprio da essência da igreja ser una, unidade na diversidade. Não somos iguais. Na diversidade dos dons e ministérios nós somos unos, porque o Senhor Jesus, através do seu Espírito, habita dentro de cada um de nós. Outros vínculos de unidade da igreja: a única fé que nós recebemos dos apóstolos. A igreja toda professa uma só fé.
A liturgia, a celebração da fé, também é um dos pontos de unidade. Se você for na missa hoje, aqui em Osasco, se vier a missa aqui na Catedral, a missa de Santo Antônio, 3 horas da tarde, se você for à missa na sua paróquia, se você assistir a missa em Roma, assistir a missa nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, é o mesmo evangelho que vai ser proclamado. É a mesma forma de se celebrar, os mesmos ritos, os mesmos símbolos, as mesmas vestes. Se a nossa fé é una, a forma de celebrar essa fé também é una, também é unificada. E a igreja também é una pela sucessão apostólica, por aqueles a quem a igreja é governada. Inclusive é uma próxima nota da igreja. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica, a igreja é apostólica. Já pulando para ser apostólica, inclusive é uma pergunta que apareceu aqui. Por que a igreja de Cristo é uma igreja apostólica? Ela é apostólica porque foi edificada sob o fundamento dos apóstolos. Cristo deu aos seus apóstolos a missão de continuar a sua missão, a sua obra. A sua missão foi boa. A missão de continuar a sua obra. Cristo dá esse poder aos apóstolos e a partir do apóstolo Pedro, todos em volta de Pedro, Cristo dá essa missão a eles de continuar a sua obra, a sua missão redentora. Assim, porque Cristo deu esta missão aos seus apóstolos, foram eles escolhidos pelo Senhor, eles passam essa autoridade de homem a homem, de geração em geração, através da imposição das mãos. Cristo dá aos apóstolos e os apóstolos, pela imposição das mãos, passam essa mesma autoridade que vem do Senhor Jesus para os homens de hoje. Por isso que quando um bispo é consagrado, um padre é ordenado, um diácono é ordenado, todos eles gozam da autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é tema da nossa próxima catequese, falando sobre o sacramento da ordem. Todos esses ministros que são ordenados exercem a autoridade de Cristo. Ele deu aos seus apóstolos. E a igreja hoje é governada por aqueles que gozam da autoridade que Cristo deu aos seus 12. Cada vez que um ministro ordenado age, é a própria pessoa do Senhor agindo, celebrando, perdoando, batizando, santificando, ungindo. Nós somos uma igreja que é constituída pelos apóstolos, pelo alicerce dos apóstolos. A Jerusalém celeste, vista por São João, lá no livro do Apocalipse, São João, quando vê Jerusalém do alto, ele fala que ela é edificada por 12 colunas. Essas 12 colunas que sustentam a Igreja de Cristo são os 12 apóstolos do Senhor. Então, ninguém se denomina apóstolo, ninguém se denomina bispo. Esta autoridade foi dada pelo Senhor aos seus apóstolos e passada adiante. Ninguém pode acordar iluminado e dizer: hoje eu sou bispo, hoje eu sou apóstolo, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Não. A autoridade vem sempre do Senhor Jesus Cristo. Né? E terminando, somos a Igreja Católica porque espalhada em toda a terra. Igreja Católica significa ser Igreja Universal. Nós somos a Igreja universalmente espalhada por toda a terra. E santa. A Igreja é santa porque santo é o seu fundador. A Igreja é santa porque é a imagem da Trindade Santíssima. A Igreja é santa porque é assistida pelo Espírito de Deus. O Pai dota a Igreja com a sua santidade. Aliás, toda oração eucarística, o Padre sempre começa dizendo: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. E ele invoca o Espírito Santo para que venha sobre a Igreja. Sempre que a Igreja vai fazer qualquer coisa, celebrar, rezar, consagrar, a Igreja sempre invoca a ação e assistência do Espírito de Deus. A Igreja é santa, feita de homens. Pecadores somos nós, mas ela é santa porque é instituição divina, desejada, fundada, constituída e sustentada pelo Senhor Jesus. Uma última perguntinha antes da gente terminar aqui. Me fizeram o questionamento entre a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Brasileira. É um tema bastante delicado, mas muito presente no coração dos fiéis. Porque vira e mexe nas nossas paróquias nos chegam certidões de batismo, de confirmação, de matrimônio, de sacramentos celebrados na Igreja Brasileira. O que é a Igreja Brasileira? Ela não é a Igreja Católica Apostólica Romana.
A igreja brasileira é fruto de um cisma, de uma divisão que aconteceu no século XX, a partir da separação, da dissidência de um bispo aqui do interior de São Paulo, Dom Carlos, que era bispo da diocese de Botucatu. Dom Carlos rompe com a Igreja de Roma, rompe com o Papa Pio XII e, discordando de muitos pontos da doutrina, ele então funda a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que quebra essa sucessão apostólica. Eles não têm sucessão apostólica, portanto não têm a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não têm os sacramentos. Mas seminarista, mas é igual a gente em tudo, e por isso que o nosso povo acaba se confundindo. Às vezes iguais nas imagens, na arquitetura das igrejas, nos termos, nos paramentos, na forma de se celebrar a missa, porém não existe ali sucessão apostólica, até porque este bispo que funda a igreja brasileira foi excomungado pelo Papa Pio XII, e quando se rompe com Roma, perde-se a sucessão apostólica e perde-se o poder dado por Cristo aos seus apóstolos. A Igreja Católica Apostólica Brasileira não tem comunhão com Roma. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, porque o nosso fundamento está em Pedro e nos seus sucessores. Quando Francisco fala, é a voz de Pedro que o mundo escuta. Quando Francisco fala, é a voz de Cristo que no seu vigário fala para todos nós. Santa Catarina de Sena dizia que o sucessor de Pedro é o doce Cristo na terra, e ele é o ponto visível da nossa unidade. Então, muito cuidado. A nossa igreja, ela não vende, não disponibiliza sacramentos. Você consegue distinguir muito bem, sobretudo pela forma como se apresentam os sacramentos. Celebramos batismos, celebramos crismas, celebramos matrimônio. Nós vamos até você. Então é muito comum, se você perceber alguma propaganda de casamento, de sacramento, isso não vem da Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, querida e constituída, fundada por Ele para salvar. Então nós temos ligação direta com Roma. A Igreja Brasileira não tem essa ligação e, portanto, todos os sacramentos dados por eles são inválidos. Tá bem? Que alegria podemos ter estado aqui hoje. Mande para nós, se por acaso ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara para você hoje, deixa aí nas sugestões, deixa aí nos comentários. Qualquer coisa, se você quiser colocar um tema que você tenha dúvidas e que deseja que seja aprofundado adiante, deixe aí para nós, coloque aí para nós, que nós com toda certeza, com todo carinho, prepararemos então para o futuro, tá bem? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua generosidade em estar aqui conosco. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida. Se você gostou, compartilha e passe isso adiante, passe isso aos demais, porque conhecer a fé nunca é demais. Nós nunca estaremos esgotados em conhecer a Deus, porque Deus é mistério que quanto mais se conhece, mais nós percebemos que Ele é tão profundo, nós nunca estaremos plenamente saciados. Quanto mais conhecemos, mais queremos. E eu desejo que do fundo do coração o Senhor Jesus aumente a sede, Ele te dê sede no teu coração, para que você queira conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Vamos então entregar a Santíssima Virgem no final dessa nossa catequese, entregar a Nossa Senhora nosso desejo de crescer no amor e crescer na santidade. Que Maria Santíssima nos ajude para que, como ela, nós sejamos discípulos fiéis nesta escola do Senhor Jesus. Deixemos que Ele nos molde, que Ele nos ensine. Que Maria Santíssima nos ajude para que o nosso sim dado a Jesus seja diário. Busquemos uma conversão diária, abraçando a nossa fé e amando-a de todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus. Nós nos vemos no próximo encontro, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Que Nossa Senhora e os santos anjos de Deus protejam você e a sua família. Fiquem com Deus. Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, seminarista Vinícius Soares.